Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, eu sou Alberto de Almeida. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Justiça e hoje, exclusivamente hoje, o tema é um tema polêmico, né? Vamos falar sobre aquele crime contra a vida, que é julgado no Tribunal do Júri, e aí de forma especial para os acadêmicos de Direito. Os nossos alunos não percam o programa de hoje, que é especial, falar sobre o Tribunal do Júri. E para falar do tema, nós convidamos ele que, acho que se eu não me engano, é o advogado em Manaus que mais faz júri já há alguns anos, quase 2 décadas. Não que seja velho, mas é porque o cidadão é júri. Chegou no Tribunal do Júri, é só perguntar para o doutor Ignaldo Moura, que vocês vão encontrá-lo certamente no plenário fazendo alguma defesa. Então, doutor Ignaldo Moura, tudo bom? Tudo bem, querido? Boa tarde para todos, boa tarde. É uma honra estar aqui com meu amigo de longos carnavais, de futebol, muito bom estar aqui. É uma honra para mim estar aqui com você. Muito obrigado, doutor Ignaldo. Quando fala em Tribunal do Júri, em sala de aula, conversando com os alunos, somente do segundo período, terceiro período, às vezes alguns perguntam, professor, mas o advogado que faz o júri, naquele momento ele está defendendo bandido, está defendendo um homicídio, um matador, ele concorda com o homicídio como se o advogado tivesse alguma participação no ato delituoso, né? A maioria pode pensar assim, mas eu nunca vou ter alguém, um amigo, um parente, um conhecido, ou eu mesmo estar no banco dos réus. É uma noção totalmente equivocada. Porque qualquer um de nós, eu sempre falo isso quando eu estou no júri, eu falo, eu aponto para todo mundo, o juiz, o promotor, os jurados, quem está aqui assistindo o júri, qualquer um de nós é capaz de estar aqui no banco dos réus. Por quê? Porque o Tribunal do Júri, ele julga todos os crimes dolosos contra a vida. E nenhum de nós aqui está imune a cometer um crime de homicídio. E eu sempre cito, quando eu estou no plenário, um exemplo bem simplório, mas é um exemplo que vai para o júri. Imaginemos eu, Alberto, quem está nos ouvindo aí, numa situação que acontece raro, de alguém tentar violentar, estuprar uma filha, um filho, uma mãe. O que você faria? E você tivesse que matar? Você matou alguém. É crime, artigo 121. Mesmo você matando nessa situação, você, doutor Alberto, o juiz, o promotor, vai sentar no banco dos réus. Porque ele matou alguém. Porque só quem pode dizer se essa atitude foi correta ou não é o povo. E quem é o povo? Os jurados. Para quem não sabe, são 7 jurados, que é o povo, é uma escolha feita, como eu posso dizer, a dedo. São servidores públicos que são escolhidos, há uma votação na hora do julgamento, que vai julgar 7 pessoas. Então, o povo é que julga, o povo que vai dizer se essa atitude feita por essa pessoa, por mim, pelo juiz, por um promotor, por um advogado, foi correta ou não. Se aquela atitude ela está de acordo com o direito. E ele é obrigado a ir para o Tribunal do Júri. Eu digo para você, Alberto, aqui, para os seus ouvintes, que em 99,9% desses casos, o réu é absolvido. Mas é isso. Então, não é só aqueles casos que se vê na mídia de grandes criminosos, não. É também há casos de pessoas do bem. Pessoas do bem. Há aquela situação que eu incito, e aí vem a questão da bebida. 2 embriagados, gente do bem, mas há uma discussão ali por qualquer coisa e uma briga acaba matando. Não é bandido, não é, mas acontece. Vai para o Tribunal do Júri. Então o Tribunal do Júri é isso, ele é um tribunal, ele é o mais democrático de todos, porque não é só uma pessoa que julga, não é só um juiz que decide. O juiz, na verdade, ele está ali para presidir aquele julgamento, mas ele não decide. Quem decide são os 7 jurados, tendo 4 votos a favor, o réu é absolvido ou ele é condenado. E se for condenado, aí que o juiz aplica a pena. É mais ou menos isso. O 7, por sinal, até o número da perfeição, citado várias vezes na Bíblia, né? É verdade. Então o número 7 é o número de jurados, e esses jurados aqui vão dizer inocente ou culpado. E aí vem Qual é a participação do juiz no julgamento? Tá. O que é o juiz? O juiz, ele é o presidente do tribunal. Então ele vai presidir, ele vai mediar. Que às vezes, isso não acontece só em novela, né? Às vezes tem aqueles embates entre o promotor e o advogado, aquelas discussões paralelas,
que o juiz tem que dar ali ele tem que fazer com que as coisas manter a ordem, manter a é ordem. aquele de filme americano, bate martelinho 3 vezes. E o principal é na hora de uma possível condenação, ele vai terá que aplicar a pena. E aí é a parte mais importante, é nessa hora. Quando há uma condenação, quando há absolvição, o juiz ele não faz nada, ele apenas lê a sentença dizendo o seguinte: de acordo com a decisão do corpo dos jurados, absolvo. Só isso. Quando há condenação, não, aí na condenação ele tem que aplicar a pena. E aí, doutor Alberto, hoje, com o novo pacote anticrime, né? Ele teve uma mudança para o Tribunal do Júri muito importante e muito fundamental. Até então, eu não sei se sabe, mas até então, quando um réu comete um crime, e quais são os crimes que vai para o Tribunal do Júri? Homicídios, tentado e consumados. Aborto, com ou sem consentimento, vai para o Tribunal do Júri. Infanticídio, aquele crime onde a mãe, naquele estado puerperal, né, acaba matando o filho, vai para o júri. Auxílio ao suicídio. Esse, então, é o leque a mudança do auxílio ao suicídio é muito grande agora. Mudou agora. O infanticídio raramente se te vê. Aborto, bem pouco. Mas a maioria que tem realmente é homicídio mesmo. Quando o réu mata, ou ele não é preso em flagrante, ou ele consegue responder em liberdade, e um dia ele terá que ir para o tribunal do júri, ele vai solto. E aí, a tendência já vimos vários casos, né? Quando o réu, ninguém entende, por que ele não vai preso? Porque a regra é o seguinte: se ele permaneceu todo um processo solto, né? Não faz sentido algum, se cabe recurso, se condenado for, dele aguardar preso. A tendência é o seguinte: se eu aguardei solto, e por uma decisão ainda do corpo jurídico, e ainda cabe recurso, eu tenho que aguardar o recurso solto. Essa é a regra. Então, essa é a da regra. mesma forma também quando um réu, mesmo estando preso, mas, há vários casos aqui em Manaus, está preso há 3 anos, preso aguardando julgamento. E ele vai para o júri, preso. Se for condenado, a regra é que ele aguarde o recurso preso. E o que é complicado, ficar 3 anos aguardando o julgamento preso. Mas a caso é a caso, o tribunal do júri, ele tem 2 fases, ele tem uma fase antes do júri, uma fase de instrução que a gente chama. Se tudo aquilo que foi apurado, há indício, porque há situações que há dúvidas. Ele não é condenado, não foi condenado, ele é inocente, mas ele tem atitudes que favorecem. Tem atitudes, tem algum indício. E aí o juiz fala o seguinte: quem decide é o povo. O povo vai dizer se isso que o monocrático encontrou ali é ou não é para condenar, é ou não é para absolver. Então, voltando aqui à questão do pacote anticrimes, uma mudança radical. Então, a regra era essa, né? Que foi solto, mesmo que pegasse, e há vários casos aqui em Manaus, pegou 30 anos, solto. Vai recorrer solto. A regra é essa. Hoje, com o anticrime, houve uma mudança num artigo do Código de Processo Penal que diz o seguinte: que se o juiz, e aí que entra o papel do juiz, aí que ele vai se tornar muito importante, tanto para a defesa como para a acusação. Se a pena de vamos explicar a pena há 2 tipos de penas. Homicídio simples, aquele que você mata, como eu citei o caso do pai que mata, um crime passional, não há qualificador, aquela situação não aumenta aquele crime. Homicídio simples, pena 6 anos mínima, 20 máxima. Qualificado, motivo torpe, motivo fútil, feminicídio, recurso que... Não gosta de mulher, matou a mulher, feminicídio. Você pode chegar a quanto pena mínima 12, máxima 30, e é um crime hediondo. Todo crime qualificado é um crime hediondo, porque isso vai influenciar na questão da... simetria da pena. Não, na questão da progressão de... A progressão. Tem um aumento maior. Então, essa pessoa que foi para o júri solta e ela é condenada, por exemplo, por um homicídio qualificado, a pena mínima são 12. E aí o juiz, é aí que vem o juiz, como ele é importante nesse caso, nesse agora. 12 a 30. Se ele aplicar a pena dentro da dosimetria, culpabilidade,
antecedentes, no crime em si, e ele aplicar uma pena de 15 anos para esse réu que veio solto, tranquilo e calmo, para o júri, ele sairá do plenário preso. Porque o artigo, houve uma mudança dizendo... Com a mudança agora ele vai... Com a mudança, 15 anos ou mais, só pode recorrer preso. É uma pena, é uma execução provisória. Então, o poder do juiz, do tribunal do júri, agora aumentou. Isso foi a partir... Aí, agora sim é um papel importante. O juiz, como eu te falei, o juiz ele apenas ele preside um papel importante, porque há júris importantes, do caso Sotero, casos famosos aí, que tem que ter o juiz tem que ter habilidade. Porque se ele não tiver habilidade lá, não tem júri. Não tem júri. É um jurado que dorme, que conversa. Que briga entre promotor, não tem júri. Isso não faz bem. O juiz tem que saber, e nós, graças a Deus, nós em Manaus, são seis varas de júri, e os 6 juízes que atuam no júri são muito competentes. São hábeis. Então é isso. Então a grande mudança que teve foi essa. Que pegou 15 anos, está solto, e vai ter que recorrer solto. Se o juiz percebeu que não é uma pessoa de altíssima periculosidade, não, e ele, olha, a casa 15 anos e meio. A casa, mas às vezes a pessoa está lá, vai solta, mas responde a outros processos, já é condenada por outra coisa. Que não é fácil dos medir a pena, né? Você saber de 12 a 20. Eles têm um critério. Esse critério é difícil. Difícil. E aí torna-se difícil para o réu. E aí, depois dessa lei, muitos réus que estavam soltos e foram marcados seus julgamentos estão sendo julgados à revelia. Eles estão com medo de ir para o plenário para não sair preso. De lá. É isso. Isso é um outro problema também. É um outro problema. Até porque o fato de não estar em plenário não quer dizer não interfere. Não quer dizer que mas eu digo o seguinte, não vai acontecer o julgamento. O julgamento acontece. Acontece, vai à revelia. E também, mesmo a revelia, em algumas situações, não impede. Eu já consegui ter absolvição de réus revés, que não estavam lá, porque cada caso é um caso. Então, assim, mas ele indo influencia muito, porque os jurados... Olha nos olhos, né? Justamente. Eu sempre digo para os réus que eu defendo que ele consegue se absolver ou se condenar. Porque ele vai passar para os jurados a verdade. E o jurado está ali para analisar. É o povo que está ali. É uma pessoa que está ali que não tem noção de direito, não tem noção... Não, é o povo. É um servidor público, mas é povo que está ali, que vai analisar aquela situação. Que pode ser pai de quem morreu, mas também pode ser pai de quem matou. Pode ter uma situação, pode, e aí, depende do réu. Eu já vi casos, doutor Alberto, que um júri fácil para absolver, que o réu, ao sentar aí no banco e tentar se defender, ele se complica e acaba se condenando. Da forma. Então, júri é um negócio muito sério. Muito sério. E já vi casos complicadíssimos de pessoas sentarem no banco do réus e conseguir sensibilizar os jurados e conseguir uma absolvição. É como se fosse, eu estou aqui pedindo perdão à sociedade, isso. Né? E perdão, e perdão... Basta 4, né? E perdão é uma tese defensiva. Clemência. Então, qual é a dificuldade de um réu não estar presente? Que ele não tem como pedir a clemência. E a clemência é uma tese defensiva. Você pede desculpa nem para o julgamento veio. Veio. Então o advogado já perde uma tese, que é a clemência. Sim. Um caso isolado. O crime que aconteceu lá, a situação que aconteceu lá em 2009 e é julgado hoje. E aí, de lá para cá... Não tem mais testemunhas, que a pessoa esqueceu, não lembra também, tudo isso pode acontecer. Não, quer dizer, que de lá para cá ele constituiu uma família, também, trabalho, mudou de vida, não tem um processo. Então isso leva a uma clemência, a um caso. E aí que entra o povo. Pô, 18 anos, 19, empolgado com alguma coisa, numa briga acabou matando alguém. Clemência. E aí agora, depois de 10, 15 anos, ele casou, tem família, e aí, às vezes é servidor público, professor, advogado, médico, qualquer coisa. Isso acontece muito. Agora sim, falando em cliente, se eu falando em cliente, e para quem chegou agora, estou falando do doutor Aguinaldo Moura, olha só, o Aguinaldo é hoje o advogado em Manaus, eu acredito que bem muito à frente, o que mais tem júris realizados hoje na cidade de Manaus. E aí, tem algum caso de pegar e achar esse caso eu não vou defender? Ou você... Tu tens a entender só a questão técnica? Eu só tenho com relação ao júri, eu só tenho algo que eu não faço. É ser assistente da acusação. Eu não sou... O que é assistente da acusação? É o advogado da família da vítima. Da vítima.
Isso eu não faço. Não faço porque eu estou há 19 anos no trono do júri. E há 19 anos que eu venho pedindo absolvições, pedindo clemência, pedindo algo de bom para o cliente. E eu hoje chegar para os jurados e dizer assim, condenem, para mim não dá. E todos sabem que me conhecem, sabem que eu não faço por dinheiro nenhum. Por dinheiro nenhum. E eu digo mais, mesmo que fosse um conhecido meu, a vítima, que me pedisse, eu não faço, porque eu não conseguiria fazer isso. Eu faria um péssimo trabalho. E eu, quando eu estou no júri, eu tento fazer, seja qual for, seja quem seja o réu, do mais pobre, do mais rico, do mais perigoso ou menos perigoso, eu defendo o direito. Eu defendo algum direito que aquela pessoa tenha. Qualquer um de nós tem que ter. E é interessante que você fala, qualquer um de nós. Há quem não entenda, às vezes, é um crime aparentemente bárbaro, né? Às vezes a pessoa nem cometeu, mas ela está acusada, e de modo midiático, talvez, se induz a população a achar que aquela pessoa matou. Aí como tem. E isso é algo relativamente comum, como né? Tem, e é muito comum, muito comum. E há casos também, já citando, em que, por isso que o júri é importante no júri, porque há situações em que a pessoa confessa, eu matei. Lá na fase policial, lá na fase judicial, eu matei aquela pessoa. Chega no júri, não é isso. Ele não matou. Ele assumiu um crime. E acontece muito. Isso acontece muito, sabe? Esse exemplo. Em mortes dentro do presídio. Queira ou não queira, aquelas pessoas que matam dentro do presídio, um colega de cela que mata vai pro júri. E aí ele mata, e aí, às vezes, grande maioria, são várias pessoas, assume aquele crime. Por quê? Porque quem matou é uma pessoa importante, que não... Naquele ambiente ele é o líder. É né? o líder, então assume. Só que aí ele mantém a versão na polícia, por quê? Porque ele volta para a cela, ele mantém a versão quando é ouvido na fase instrutória, com o juiz, com o promotor, ele mantém, eu matei. Quando chega no júri, é diferente. No júri, os jurados estão ali e observam. E aí o jurado está ouvindo a versão dele e não está acreditando. Não, você não matou ninguém. E já tive caso em que o réu confessa e ele é absolvido. Porque Mas assim, ele está confessando, mas o senhor, enquanto advogado, diz, pera lá, as provas aqui mostram que você não está correto. Aí o advogado tem duas teses. O advogado tem a tese do réu e tem a tese técnica. Então, tecnicamente, eu digo para os jurados, não foi ele. Ele está aqui confessando algo que ele não fez. Porque se ele não confessar, ele vai voltar para o presídio e vai morrer. Então o jurado acaba acreditando nessa tese e absolve várias situações. Isso. Às vezes o próprio promotor, há aquelas situações também que é muito comum, de dois réus. O tempo está passando, né? Dois réus, e aí um assume, e o outro há dois acusados que mataram a pessoa, e aí dois são presos, e aí um diz que foi eu que matei. Às vezes o mais fraco, diminuiu o poder aquisitivo, baixo naquela E organização. aí eu tive um caso concreto, recentemente, que chegou no plenário, o promotor ouviu a versão do que confessou, e eu matei. Matei assim, e o outro que estava lá, não tem nada com isso, quem matou foi ele. O promotor, experiente, né? Não vou dizer o nome dele, mas ele é experiente, se ele estiver ouvindo, ele sabe quem é. Ele, é um caso recente, ele viu, não, tem algo errado. Você não matou, não. Ele vai e pede a absolvição do que confessou e pede a condenação do que negou. Os jurados acataram a tese do promotor. E a minha sorte, que eu estava defendendo quem estava confessando. E o meu acabou sendo... O senhor chegou condenado, aparentemente condenado, mas saiu de lá livre. E a júri tem muito isso. E Nem tudo que parece na mídia é. Aí uma pergunta, nós terminarmos, eu tenho uma dúvida. O que levou assim? Porque eu também sou advogado, sou professor universitário, estou com os alunos ali diariamente, dou aula de manhã, dou aula à tarde, dou aula à noite, estou em palestra esse fim de semana, e me pergunto sobre júri, e eu não faço júri. E aí eu pergunto para o senhor agora, até para eu poder usar a sua resposta depois. Vamos lá. O que lhe levou a fazer júri? A primeira vez, olha, vamos fazer um júri. Bem simples. Você sabe aquele sonho de criança? De você ser um advogado? E não só ser um advogado do júri? No meu caso. Então já tinha vontade? Já tinha. Eu frequento aquele plenário do júri, lá no Fórum Rock Reis.
desde 1996, quando entrei na faculdade. Assisti vários, aprendi muito com o Valber Nascimento, Fábio Monteiro. Já esteve conosco. Fábio Monteiro. O Valber, ele sabe disso. Eu me inspirei nele para fazer júri. Fábio Monteiro e Valber Nascimento são dois promotores eles agem... São estilos diferentes, né? Isso, quer dizer, é calmo. Estilo diferente. E o outro é mais... eu uso os dois. Eu consegui, tanto ali na plenária, como estudante, já fui jurado também, como jurado, aprendi a usar os dois. Então, na hora certa, eu uso as duas estratégias. Então, são meus dois, sou fã dos dois. Meu sonho era debater com o Fábio Monteiro. Antes do Fábio sair para ser procurador, justiça, né? Eu fiz um júri com ele. E que eu tive a sorte, né? Era a sorte minha, por quê? Porque a tese dele, no final do júri, bateu com a minha. E eu saí, saímos vencedores, eu e ele. Os dois. Os dois, ninguém perdeu. Então, eu fiz 3 júris com ele. Um nós empatamos, que foi esse. Um eu perdi e o outro eu ganhei. Quando eu ganhei esse júri dele, meu Deus, foi uma alegria enorme, enorme. E o meu maior sonho hoje, e falo para o Dr. Valber Nascimento, que é uma chance dele voltar para o júri, meu maior sonho é fazer um júri com ele. Porque está na família. Porque ele está na família, mas há uma esperança dele voltar para o júri, e eu tenho essa esperança de fazer um júri com ele, porque eu aprendi com ele. Pô, então o Valber assistiu o programa. Ele assiste o programa, o Valber também. Sabe. E eu falo, Valber, quando é que eu vou ter esse prazer de fazer um júri com você? Porque eu aprendi com o júri, quem vê um júri do Valber, fica apaixonado, quer ser promotor. Eu felizmente vi o júri. Se conflitar com o promotor. Eu quero conflitar com ele, eu quero muito bom. Olha, pessoal, o programa tá bom. Muito obrigado, Dr. Aguinaldo, por estar conosco. Chama outras vezes para... Vamos com outras vezes. Temas específicos, que foi um negócio geral, né? Mas algo específico. Na verdade, nós queríamos fazer um dia no próprio tribunal, conversar no tribunal e mostrar um pouco como funciona. Tô lá todo dia. Quem quiser lá comigo lá, quando eu estou ansioso para voltar. E conhecer apenas, né? Porque normalmente quem vai contratar é porque está respondendo algum processo por homicídio doloso contra a vida. Verdade. Né? Então, pessoal, muito obrigado. Esse foi o programa Cidadania e Justiça com Alberto Almeida. Hoje conversamos sobre o Tribunal do Júri com ele, que é o maior, acho que é quem mais faz júri no Amazonas hoje, doutor Aguinaldo Moura, um grande amigo, né, e extremamente competente. E, ó, parte desses júris ele faz até sem cobrar nada, faz a DOC, não está lá e o juiz, por conhecer, ele chama aquele acusado que não tem dinheiro, não tem advogado, e eu já presenciei o doutor Aguinaldo sendo chamado e que, de forma humana, disse sim, trabalhou, realizou o trabalho dele, né, de forma sem receber nada financeiro, apenas a sua vontade de defender e ver o cidadão, eu não vou dizer livre, mas ver o cidadão defesa. Com a defesa de acordo com a proporcionalidade daquilo que ele, porventura, fez ou não fez. Muito obrigado, fique com Deus, se puder, compartilhe nosso programa, até o próximo programa, né? Paz e bem!